Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos de nós estarmos aqui nesta manhã na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Então, uma boa quarta-feira de salvação, que possamos aí, em nome de Jesus Cristo, ouvir atentamente a voz de Deus. Hoje eu quero estar falando a respeito do chamado cristão, chamado que Deus tem para a minha vida e o chamado que Deus tem para a tua vida, amém? E como nós nos portamos com esse chamado, como nós nos colocamos a respeito desse chamado, amém? Glórias a Deus. Eu sei que não é fácil, né, nós estarmos ouvindo a voz de Deus, quanto mais obedecendo aquilo que Deus ele faz, né, quanto ao chamado. Então quero trazer alguns versículos que falam a respeito de chamado, amém? Diz as Sagradas Escrituras, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz assim: irmãos, pensem no dia que vocês eram, aleluia, quando foram chamados. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ele está falando através do apóstolo Paulo, né, a respeito de tudo isso que nós temos dito e falado, amém? Então, ele está dizendo que a respeito do chamado da vida do crente, ele está dizendo que também um termo usado sobre vocação, né? Ele está falando a respeito de que o cristão foi chamado. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aí, estar buscando, né, o Espírito Santo quanto a tudo aquilo que Deus tem falado conosco, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente na vida da irmã, na vida dos seus, amém? Então ele diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Muitos, amados irmãos, eram advogados, muitos eram aí doutores, muitos eram aí médicos, muitos eram aí arquitetos, muitos engenheiros. E a gente olha aí uma gama de profissões, principalmente a gente olha aí carpinteiro, conforme foi o próprio Cristo. A gente olha pescadores, quantas pessoas trabalhavam em serviços também informais. E aí a gente encontra o que nós éramos antes. E ele fala agora: poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Também diz a respeito disso, quando fala sábios segundo os padrões humanos, ele está falando que da observância diligentemente de situações quanto ao respeito, quanto ao caráter, quanto às responsabilidades com a família, quanto às responsabilidades com as pessoas que estão próximas. E também diz aí o texto usando o termo vocação. Nenhum de nós tínhamos vocação para tal coisa, nem pensaríamos que tal coisa passaria pela nossa mente, pela nossa cabeça. Diz aí, amados irmãos, poucos eram poderosos e poucos eram de nobre nascimento. Isso o Senhor, ele está trazendo para os coríntios, e precisamos aí, em nome de Jesus, amados irmãos, ver que
o Senhor ele está dizendo que muitos não tinham berço, mas quanto a tudo aquilo que o Senhor ele tem falado, tudo que o Senhor tem dito, amados irmãos, e a gente costuma ouvir uma frase bem recorrente na vida cristã, no rol da igreja, a gente costuma falar, o Senhor ele não chama aqueles que são capacitados, mas capacita os escolhidos. O Senhor chama também os capacitados e também capacita os escolhidos. A gente precisa entender tudo isso, amados irmãos, capacitados de uma forma que eu digo assim, intelectualmente falando, mas ele capacita aquelas pessoas para estarem fazendo a sua obra. Ele diz assim, aí em Efésios capítulo 1, verso 18, ele diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando também a nossa irmã Noemi Souza. Seja bem-vindo nessa manhã em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus, para a amada irmã. Então, o apóstolo, ele está dizendo que ele ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele e a herança dos santos. Amados irmãos, quanto aos chamados, nós precisamos estar orando mesmo, clamando, porque os chamados eles vêm de diversas formas, amados irmãos. Alguns chamados que vêm a respeito hoje na minha mente, no meu coração, a gente olha o chamado de Jurumbaal e a gente vê que Jurumbaal era Gideão, e Gideão ele estava malhando o trigo no lagar, e quando Gideão ele está malhando o trigo no lagar, amados irmãos, a gente vê que Gideão ele recebe a presença do anjo de Deus, né? Aí o que vai acontecer? Gideão, amados irmãos, um anjo fala com ele que ele é um varão valoroso. E Gideão diz assim, como eu sou um varão valoroso, se todas essas situações têm acontecido, né, comigo, com a minha família, tem acontecido com o meu povo, e isso intrigava muito a Gideão. E diz assim, Gideão e seu filho estavam malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Está aí em Juízes capítulo 6, versículo 11. No mundo antigo, o lagar era uma grande bacia onde os homens pisavam uvas. Eles seguravam-se em cordas acima deles e esmagavam as uvas com os pés. O suco eram retirado em recipientes que ficavam nas laterais da grande bacia. Na instrução do artigo, uma mulher é vista trazendo mais uvas em uma cesta. Lagares ficava em locais escondidos, escuros e de acesso restrito. Nisso a gente olha, a gente vê o que realmente Gideão estava fazendo. Diz assim, já que o trigo era na eira, um espaço amplo e arejado, para que o vento soprasse a impureza do cereal. No momento em que lançava para cima Gideão malhar o trigo no lagar, se escondia dos midianitas e preservava o alimento para não ser roubado.
garantindo a sobrevivência de toda a sua família. Havia 7 anos que os medianitas invadiam Israel, roubando-lhe o gado, ovelha, alimento, deixando sem sustento. E aí a gente vê em Juízes, capítulo 6, versículo 4. A população vivia amedrontada, assustada, e já estava tão entregue à situação que fez covas nos montes, cavernas e construía fortificações. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando aí a vida da amada irmã e que Deus esteja operando maravilhosamente na vida da amada irmã nessa manhã. Que Deus esteja abençoando aí a família também. Amém? Então, amados irmãos, a gente vê essa situação toda no chamado aí de Gideão, né? E a gente vê que ele retruca quanto à situação de que tem acontecido com a sua família, tem acontecido realmente com os seus pais, tem acontecido com todo aquele povo. E aí eu quero ler para vocês aí em Juízes, capítulo 6, ele diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e fortificações, porque sucedia que semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra e chegaram a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam como os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não podia contar-se nem a eles, nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. Diz aí o versículo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais a outros deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então um anjo veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas,
porventura não te enviei eu? Então, amados irmãos, a gente olha o chamado de Gideão. Quando Deus chama Gideão para um trabalho, amados irmãos, a gente vê que o Espírito Santo do Senhor, ele vem e a gente olha o próprio Deus falando com Gideão a respeito de tudo aquilo que tem acontecido. Deus enviou um profeta, agora Deus envia um anjo, agora diz que Gideão é varão valoroso. E Gideão retruca, Gideão fala o que foi feito das tuas maravilhas que nossos pais contaram, o que foi feito das tuas bênçãos, o que foi feito do teu socorro. Amado irmão, amada irmã, muitas vezes quando nós somos chamados, também temos passado por lutas, situações que têm aí nos tirado a paz. E muitas vezes, amados irmãos, nessas lutas, nessa falta de paz, nessa falta de consolo, de compreensão, nós achamos que nada vai acontecer. Mas eu quero, amados irmãos, nessa manhã te encorajar, eu quero nessa manhã te dizer que mesmo se as situações estiverem difíceis, mesmo se as situações estiverem cada vez pior, nós devemos ainda, como Gideão, falar assim: eu não perco a força, eu não perco a esperança de dias melhores. Porque mesmo que os midianitas, eles vêm contra nós como uma nuvem de gafanhoto, eu aqui estarei aqui no lagar, nesse local escondido, eu estarei aqui malhando o trigo no lagar, eu tirarei aqui o sustento para a minha família. E eu quero trazer para você, no malhar do trigo aí no lagar e o sustento da família, eu quero tirar isso aí espiritualmente falando, amados irmãos, porque hoje em dia está muito difícil, amado irmão, na criação dos filhos. Hoje em dia está muito difícil de nós termos esperança para com os nossos e até conosco mesmo. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos fraquejado no nosso caminhar, nós chegamos dentro da casa do Senhor, ao invés de nós estarmos prestando atenção na palavra, ao invés de nós estarmos focados naquilo que o pastor está falando, naquilo que o profeta está falando, naquilo que, aleluia, um homem de Deus, aquilo que o anjo de Deus está falando, a gente está com foco na derrota, a gente está com foco em todas as desgraças que têm acontecido na nossa vida, e a gente não foca em Deus. A gente olha para Gideão, ele fala assim: olha como eu sou varão valoroso, como o Senhor é comigo. O que foi feito das tuas maravilhas que nossos pais contaram no passado. Ele está focado em outra coisa, ele não está com foco em Deus, porque aquele pouco sustento que ele tem, aquela pouca situação de inteligência que ele teve ali, e a gente sabe que tudo vem de Deus, vem lá do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Muitas vezes, amados irmãos, nós chegamos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo e nós ficamos focados lá fora, numa luz para apagar, numa água para estar aí sanando a dívida, no problema que a esposa está passando, no problema que o esposo está passando, e a gente deixa de buscar a Deus, de entrar em comunhão com Deus. E a gente ouve, a gente tem aí também trazendo um outro texto para corroborar com o que eu estou falando. A gente olha aí, Ana, quantas vezes ela subiu com Eucana, seu esposo, até a casa do Senhor em Jerusalém, ali no Monte Sião. Quantas vezes ela esteve ali com o seu esposo trazia o sacrifício, o seu esposo estava ali fazendo tudo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. O seu esposo estava cumprindo o seu dever, e o seu esposo ele estava recebendo as suas bênçãos. Diz que Ana, ela não tinha filhos, a esposa amada, mas Penina tinha filhos. O propósito do seu coração ele era alcançado, mas o propósito do coração de Ana nem tanto. A gente olha que Ana ela chorava e ela não comia, mas
houve um determinado tempo que Ana agora ela sobe com seu esposo e Penina ela está com seus filhos e Penina agora está farta de filhos, mas diz que agora ela sobe de uma maneira diferente, mesmo que ela esteja no mesmo ambiente que Penina agora sobe com ela, fala, eu tenho filho, tu não tem, mesmo que Penina venha falar, olha a bênção, olha a vastidão da minha casa, olha como a minha casa está cheia, são varões que eu dei a meu esposo Eucana, olha como a situação é bela ao meu favor, mas ali diz que Ana agora ela sobe de uma maneira diferente, agora ela não olha para as situações que está à sua volta, mas ela coloca o seu coração no Senhor. Agora ela entra no templo, agora ela está chorando e derramando lágrimas perante o Senhor. Agora ela não diz em voz alta aquilo que está orando, aquilo que está expressando, mas ela expressa somente para Deus. E quando ela expressa para Deus, ela fala, Senhor, eu tenho passado vergonha, eu casei com meu esposo e desde a mocidade, Senhor, eu não tenho filho. O Senhor cerrou a minha madre e eu venho orar ao Senhor agora para que o Senhor venha abrir a minha madre, para que eu venha ter filho. Se eu tiver filho, eu consagrarei o meu filho ao Senhor. E todos os dias da vida dele, ele servirá no templo ao Senhor. E ali ela fez um voto, amados irmãos. E naquele momento, o profeta Eli olha para ela e vê ela somente com os lábios movendo, sem expressar voz alguma. Mas o Senhor entendia no seu coração tudo o que ela estava passando para ele. E naquele momento, meu amado irmão, minha amada irmã, ela expressa para o Senhor. E o profeta que estava ali olhando para ela, o sacerdote, ele diz assim, como você pode estar cheio de moça a essas horas do dia? Afasta de ti esse vinho. Ela disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de alma. Eu venho aqui me derramar diante do Senhor. E o profeta fala que o Senhor conceda a sua bênção. E dentro de um ano, amados irmãos, ela recebeu de Deus o que procurava. Ela recebeu de Deus e nasceu na vida dela tanto o que ela esperava. E a Bíblia diz, amados irmãos, que ela, depois de um certo tempo, ela dá à luz a um menino. E esse menino não é qualquer menino. Ele vem com unção de profeta, sacerdote. Ele vem com a unção, aleluia, de juiz de Israel. Nós precisamos entender, amados irmãos, o nosso chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Deus tem para a tua vida são chamados específicos. O que é chamados específicos? São chamados diferentes de um para com o outro, mas nós precisamos deixar de estar dormindo dentro da casa do Senhor, deixar, amados irmãos, de estar cumprindo somente aquilo que faz parte da nossa vida. Não, domingo eu tenho que ir à igreja, a gente cumpre aquele propósito, a gente vai à igreja, a gente no domingo que vem a gente vai à igreja. Que isso não venha ser na minha vida e na tua vida apenas um cumprir de uma religiosidade, mas que nós venhamos amar ao Senhor e buscar ao Senhor em espírito e em verdade, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo fazer parte do reino de Deus, não somente ouvir aquilo que o sacerdote tem dito para mim e para a tua vida, mas que nós venhamos experimentar da unção sobrenatural de Deus, que nós venhamos experimentar aquilo que Ele tem para a minha vida, aquilo que Ele tem para a tua vida. Eu tenho dito isso muitas vezes, amados irmãos, parece que eu não sou entendido a respeito disso, mas nós precisamos, amados irmãos, entrar nos eixos, a gente precisa nos colocar na posição para aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Talvez
talvez Deus está querendo usar muita pessoa, talvez Deus está querendo fazer uma obra na tua vida. Eu não sei o que você é, mas muitas vezes a pessoa fala: ah, não, eu sou uma faxineira, Deus não está querendo me usar. A gente olha, amados irmãos, dentro da casa de Naamã, uma menina que foi levada escrava. Ela era escrava, era das filhas de Israel, era uma menina ainda, e dentro da casa ali da mulher de Naamã, diz a palavra do Senhor que ela se levantou: ah, se meu Senhor estivesse em Israel, saberia que lá há profeta, e ele seria curado da sua lepra. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, dar a boca para Deus usar. A gente precisa dar a nossa vida como instrumentos nas mãos do Senhor. E muitas vezes tem muitas pessoas querendo ser instrumentos nas mãos do Senhor, mas não tem doado a sua vida às coisas do mundo, tem aprisionado de tal forma que a pessoa ela não consegue se livrar do dia a dia, da correria de criança na escola, da correria de ir e vir, da correria de comida para o marido, é obra dentro de casa, é muitas situações que a pessoa não consegue colocar o coração em Deus. A pessoa tem que ter tempo para tudo, conforme diz aí em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas. A gente precisa entender que o tempo de Deus não pode faltar. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nessa manhã, amados irmãos, coloca na tua mente, no teu coração, que você tem que tirar um tempo para Deus. Você tem que falar assim: não, esse é o tempo do meu Deus, eu vou separar esse tempo aqui, eu vou separar de 3 às 4, eu vou separar de 5 às 6, eu vou separar esse tempo. Mas é um tempo teu com Deus, não é um tempo que você vai tirar para estar indo na igreja, não, é um tempo teu com Deus. E quando for à igreja, amados irmãos, coloca na tua mente, coloca no teu coração, é 15 minutos antes dentro da igreja. Ah, não, vou chegar lá 7h30, 7h20, não, é 15 minutos antes, você já tem que estar dentro da igreja. Você tem que observar o pastor orando, você tem que observar a missionária orando, você ajoelhar, orar junto com eles, você acompanhar os louvores. Muita gente já chega na hora do amém. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, participar. A gente precisa se envolver com as coisas de Deus. Então vamos nos envolver, amados irmãos, para que Deus venha cumprir o propósito na tua vida, o querer do teu coração. Vamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar no centro da vontade de Deus, porque Ele verdadeiramente tem um chamado para a minha vida, tem um chamado para a tua vida. E quando nós falamos aí, amados irmãos, a respeito de chamado, a gente vê o apóstolo Paulo, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam como prisioneiro. Ele diz que ele estava preso, mas as suas algemas não aprisionavam a sua boca, não aprisionava a caneta que estava na sua mão, nem o papel que estava escrito. Aquilo que ele desejava que as igrejas recebessem, aquilo que ele desejava que o Espírito Santo o usasse para estar explanando para a amada igreja. Ele diz aí em Filipenses: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, como assim o apóstolo Paulo, ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Nós também, amados irmãos, temos que prosseguir a cada dia. Isso é paulatinamente, amados irmãos. A gente começa engatinhando, a gente começa aí indo, a gente começa aí nos louvores, a gente começa nas oportunidades. Foi assim que aconteceu na minha vida quando eu cheguei dentro da igreja Assembleia de Deus. Dentro da igreja Assembleia de Deus nós tivemos muitas oportunidades, e nessas oportunidades nós abraçamos as oportunidades, e aqui nós estamos em nome de Jesus Cristo. Diz aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2:14, Ele nos chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aí em 2 Timóteo versículo 1:19, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude
das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Essa graça não foi dada, aleluia, ou melhor dizendo, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então precisamos, amados irmãos, obedecer ao Senhor em tudo. Portanto, diz aí Hebreus capítulo, aleluia, 3:1, e diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então que venhamos fixar os nossos pensamentos, que venhamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Diz aí mais, amados irmãos, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, o restaurará e os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Assim o Senhor tem falado comigo, contigo. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amados irmãos, temos tropeçado até mesmo dentro da igreja, e o Senhor não quer que venhamos tropeçar, amados irmãos. Muitas vezes nós chegamos dentro da igreja e o pastor está falando, a gente está assim. Aí o pastor olha, o camarada está assim. Parece que ele está longe, pensando lá fora. Aí olha para a irmã está assim. A outra está cruzada as pernas e ele está lá assim, meio que assim. O Senhor, Ele quer trabalhar, o Senhor, Ele quer fazer, o Senhor quer operar. Mas como o Senhor pode operar, amados irmãos, se nós estamos desatentos? É num lapso de memória, amados irmãos, que a gente pega as coisas. Talvez eu estou aí durante o dia trabalhando, talvez eu estou durante o dia varrendo um quintal, talvez eu estou aí ajudando a minha esposa na cozinha, talvez eu estou lavando uma louça, talvez eu estou varrendo aí o quarto, a sala, talvez qualquer coisa que eu esteja fazendo. Daqui a pouco o Senhor fala e eu pego ali aquele saco de cimento, tiro uma parte daquele papel, pego o lápis de carpintaria e escrevo ali o que o Senhor está falando. Porque é assim, no momento do dia o Espírito Santo vem e a gente tem que ficar esperto e pegar aquilo na hora, porque depois aquilo some da cabeça e a gente não pega mais. A gente tenta até buscar, mas o foco foi embora. A gente pega na hora. E quantas das minhas pregações têm sido assim? O Senhor falando, e quando o Senhor fala, eu corro logo e anoto. Eu corro e pego e coloco, porque o Senhor está falando. A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos pensando num dia do Antonte, conforme diz o mineiro. A gente está pensando em coisas mil, menos naquilo que o Senhor está falando conosco. Então nós temos um chamado. Nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Nós fomos chamados, conforme diz a palavra do Senhor, crescer e multiplicar. Não somente tendo filhos gerados do ventre, mas tendo filhos espirituais. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus nos usar. Ele tem chamado cada um de nós de várias as formas. A gente precisa entender aquilo que Deus está fazendo. Não adianta, amados irmãos, nós fugirmos da presença do Senhor.
Não adianta nós fazermos ouvido de mercadores, pois o Senhor, Ele consegue tudo aquilo que Ele quer. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, nos colocar na posição para que possamos, em nome de Jesus Cristo, naquele grande dia, nós estarmos assentados junto com o Pai no céu. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixe de ouvir a voz do Senhor, não deixe aí de colocar na posição. Chame verdadeiramente o Senhor para perto de ti, pois o Senhor ele tem falado aí, conforme eu falo várias vezes com os amados irmãos aí, Mateus capítulo 28, verso 18, que ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, pregai o evangelho a todas as nações, a todos os povos, batizando-os, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, amados irmãos, não deixemos de ouvir, não deixemos de fazer, não deixemos de prestar atenção em tudo que Deus tem falado conosco, que Ele verdadeiramente virá e fará com que as maravilhas dele estejam chegando até a minha vida, até a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então, que Deus esteja abençoando o meu amado irmão, a minha amada irmã, que Deus esteja operando, maravilhosamente. Nós estamos aí às portas, do Natal, nós estamos aí vivenciando, mais uma vez a gloriosa e sobrenatural majestade do Senhor. Eu já tenho falado com os irmãos a respeito de tudo aquilo que Deus tem feito através do Espírito Santo, e nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, colocar em evidência, que o Natal é verdadeiramente uma comemoração a qual ela simplesmente foca no nascimento de Cristo. Tudo que não foca a respeito do nascimento de Cristo, amados irmãos, tem sido aí uma utopia, tem sido aí um esconder da verdade. Então a gente precisa focar, a gente precisa colocar o nosso coração em Deus, a gente precisa aí estar buscando as verdades para colocar diante das próximas gerações. Muitos natais, amados irmãos, têm acontecido, mas a gente tem visto que muitos desses natais, amados irmãos, têm deixado Jesus de lado, e a gente não pode deixar de Jesus de lado. A gente precisa trazer Jesus e anunciar Jesus, anunciar o grande feito do nosso Deus e Pai, que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente precisa crer que tem um fundamento de Deus aí, em enviar Jesus Cristo, para que salve a raça humana do seu pecado, da sua destruição, e que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar aí espalhando esse espírito natalino e falar desse grande amor de Deus para a minha vida e para a vida de todos os nossos. Assim eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus e Pai. A paz do Senhor Jesus ao nosso irmão Heleno, que Deus esteja abençoando aí a vida do amado irmão. Uma boa quarta-feira para todos os meus amados irmãos aí, que Deus esteja abençoando, poderosamente a sua vida. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, ó Deus. Que o Senhor esteja, assim, Deus, falando poderosamente mais, ó Pai, do que eu pude expressar, do que eu pude falar, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, amadurecendo essa tua palavra, Senhor Deus, aleluia, Senhor, no coração, ó Pai, dos ouvintes, ó Pai, que nós venhamos, aleluia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, apercebidos, ó Pai, porque o Senhor virá, Senhor Deus, como um ladrão na noite, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quando ninguém estará esperando, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim como um relâmpago, ele aparece no Oriente, se põe no Ocidente, assim será a tua vinda, Pai. Que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, assim como diz a tua palavra, Senhor Deus, que Eliseu, aleluia, ele pediu, Senhor Deus, porção dobrada, Senhor Deus, do Espírito que estava sobre Elias. E a tua palavra diz, Senhor Deus, que verdadeiramente, Pai, ali diz Elias, se tu vires, aleluia, quando o Senhor vir me buscar, aí tu receberá a porção dobrada, mas se tu não vires,
tu não receberás. E naquele grande momento, Senhor Deus, quando, como num relâmpago, ó Pai, passou a carruagem de fogo do Senhor. Eliseu, ele viu e ele gritou: carruagens e carros de fogo. Aleluia, glórias a Deus, que nós venhamos enxergar, Senhor Deus, que nós possamos ouvir, Senhor Deus, as tuas trombetas, ó Pai, tocando no céu, Senhor Deus, que os alaridos, ó Pai, de glória, Pai, venhamos, ó Pai, estar despertados, ó Pai, que venhamos nos despertar, Senhor Deus, para tudo isso, ó Pai, a qual o Senhor tem colocado diante de nós, que nós venhamos, ó Pai, amar a sua vinda, que nós venhamos amar, Senhor Deus, todo o teu propósito. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos faça, Senhor Deus, homens e mulheres, ó Pai, firmados, ó Pai, na tua palavra, Pai, firmados, ó Pai, diante do Senhor, que possamos, ó Pai, ser uma bênção, ó Pai, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar buscando a tua face. Então, ó Deus, favorece, Senhor Deus, o teu filho, a tua filha, Pai, que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar cheios, ó Pai, do teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, enobrecer, Senhor Deus, a caminhada, Senhor Deus, dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja ele, Senhor Deus, ou ela, Senhor Deus, uma empregada doméstica, seja ele, Senhor Deus, um servente pedreiro, ó Pai, seja ele, Senhor Deus, aquela pessoa, ó Pai, que fica, Senhor Deus, trabalhando, ó Pai, ó Deus de Israel, na limpeza, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor chama, Pai, a quem o Senhor quer, o Senhor capacita a quem o Senhor quer, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja, Senhor Deus, quem for, Pai, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, por mais humilde, ó Pai, que seja o teu filho, a tua filha, Pai, eu oro, ó Pai, clamando, ó Pai, levantando, ó Pai, as minhas mãos, ó Pai, para que a unção do Espírito Santo do Senhor esteja sobre esta pessoa, Pai, e que ela seja capacitada, Pai, que ela seja movida, Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, que ela possa, Senhor, fazer a Tua obra com afinco, com diligência, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, capacitá-la, Senhor, para toda a boa obra. Então, Senhor, opera, Senhor, o Teu querer, opera o Teu efetuar, faça resplandecer da Tua glória, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, assim eu oro, Senhor Deus, assim eu abençoo, assim, Senhor Deus, eu clamo, ó Pai, assim, Senhor Deus, eu derramo, ó Pai, aleluia, das Tuas bênçãos inefáveis, ó Pai, e que essa pessoa seja cheia da virtude do Espírito Santo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus esteja abençoando o meu irmão, a minha irmã, nessa manhã, que Deus esteja operando aí maravilhosamente nessa quarta-feira, que Deus esteja fazendo uma obra magnífica em nome de Jesus Cristo. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus vos abençoe e receba aí um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja também te abraçando com seu sobrenatural, fazendo de você um vencedor, uma vencedora. E nós possamos aí estar esperando o melhor de Deus. Nós possamos estar aí conquistando, tudo aquilo que temos sonhado, tudo aquilo que temos buscado. Que Deus possa aí fazer infinitamente mais do que temos pedido, do que temos pensado. Então fica na paz. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Fica na paz. Tchau.